Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Afonso, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco e integrante do projeto Gene in Locus, e hoje eu vim apresentar para vocês a segunda aula referente a teorias evolucionistas, certo? Antes de começar a aula, eu gostaria de atentar, se você que não assistiu à primeira aula, por favor, nossa aula já está disponível, que é Introdução à Evolução. O questionário já está lá, a aula já está disponível. Segue nossas redes para poder acompanhar e vamos iniciar nossa aula. A aula de hoje vai abordar três principais pontos: a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin e a evolução da teoria de Darwin, que seria a teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo. São essas três teorias que tem nas teorias evolucionistas? Não, mas são os principais tópicos que a gente deve abordar. Iniciando pela teoria de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck ele foi o primeiro a teorizar e tentar explicar essa evolução baseado num fenômeno natural, e ele vai tentar explicar essa teoria com base em dois livros que ele utilizou, principalmente pela Filosofia da Zoologia, certo? E a História Natural dos Animais sem Vértebras. O aspecto importante de Lamarck é porque até então não se estava pensando em evolução, ou então explicar como os seres, eles, no caso, chegavam até esse aspecto. Até porque não tinha essa ideia de evolução. Aí tinha a perspectiva que tudo era criado, tinha mais a perspectiva do criacionismo, onde tudo era igual e semelhante a Deus, e nessa semelhança não precisava ter evolução, porque já eram feitos por algo que era perfeito. Como eu citei, ele já incluía nesse trabalho também a espécie humana. Então, depender de outra espécie era outro ponto que não se pensava na época. Então, ele foi fundamental nessa escalada da construção científica, certo? Lamarck, ele vai abordar duas leis principais. A lei do uso e desuso, que seria algo que, assim, uma determinada parte do seu corpo você utiliza, ela se desenvolve mais. Se você não utiliza tanto para a sua vivência no dia a dia, ela atrofia e você não utiliza. E aquelas que você conseguiu adquirir, você consegue transmitir para a sua prole, no caso, pelos seus descendentes. E aí, no caso, onde entra na lei da transmissão de caracteres adquiridos. Nossa equipe colocou aqui duas imagens. Por exemplo, vamos pegar aqui o Zé. Temos o Zé da foto em branco e o Zé mais forte. Vamos pensar que o Zé, no meio onde ele vive, aí outro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Para Lamarck, o meio induz a esse uso e desuso para gerar essas características que vão ser depois repassadas. Então, o Zé ele precisava se alimentar. No ato dele pegar a fruta que ele precisava comer, o Zé ele, acabava exercitando a musculatura dele. Ele usava, e nisso ele hipertrofiou e ele se tornou apto a viver, porque o ambiente, lembre-se, induziu. E, no caso, ele conseguiu transmitir para o Zé Filho, que é o Zezinho aqui embaixo, que já consegue ter uma força, esse desempenho, porque já foi, no caso, obtido pelo pai dele. Afonso, eu não vi nessa perspectiva. Como é que Lamarck trouxe isso? Ele trouxe basicamente em dois principais exemplos, o da girafa e no caso dos flamingos. Na girafa, a gente tem que entender o seguinte: existia apenas uma girafa, não existia variação. Era uma girafa de pescoço curto e, vamos supor, ela tinha uma alimentação, no caso terrestre, o arbusto, só que por algum fator esse alimento acabou, certo? E aí, no caso, o ambiente induziu essa girafa a ter que utilizar o seu pescoço, a desenvolver seu pescoço para alcançar a, as árvores mais altas para manter a sua alimentação. Obteve a característica uso e desuso e passou pela sua prole. E aí, no caso, teríamos as girafas de pescoço longo, que seria, se fosse as ideias de Lamarck estivessem bem feitas, seriam bem realizadas, seria isso que a gente vê hoje, certo? A outra ideia seria pelas pernas dos flamingos, que, vamos supor, o flamingo era um flamingo baixo, tinha na lâmina de água, ele conseguia se alimentar. O ambiente mudou, teve uma tempestade, aumentou o nível da lâmina de água. E agora o Flamengo molhava suas penas. E aí, nesse caso, o Flamengo teve que desenvolver, teve que utilizar isso, gerar esse aumento no comprimento das suas pernas, e aí desenvolveu-se esse Flamengo de pernas longas, ou pernautas, que são aves pernautas que têm essa característica. E aí ele conseguiu se manter. E aí ele passou para a sua característica, para a sua prole, e hoje é o que a gente vê como característica. O que a gente tem que entender? Uma pessoa, por exemplo, hoje,
desenvolve sua musculatura, ele não passa para os seus descendentes. Ou seja, a ideia de Lamarck, teoricamente, estava errada. Então, por que a gente estuda Lamarck? A gente tem que entender que, embora ele estivesse errado, Lamarck foi um dos importantes científicos, um importante cientista para a gente entender ou construir esse conhecimento científico para chegar aonde a gente conhece hoje. Então, Lamarck, embora ele tenha errado, ele foi fundamental, foi o primeiro a trazer essa evolução. Chegando em Darwin, a gente tem que entender que há todo um contexto. Darwin, ele sai em 1830 a 1840, viajando ao redor do mundo, conhecendo diversos lugares e conhecendo diversas espécies de animais, plantas, e nessa visita dele, ele teve aquele momento onde ele chegou às teorias dele. Foi basicamente pela construção do conhecimento pelas essas regiões, mas também pela essa fortuita ilha, a Ilha de Galápagos, onde ele teve aquele momento onde ele se vislumbrou e conseguiu elaborar suas teorias. Como eu falei, Darwin saiu de 1830 a 1840. Só 20 anos depois, quase 20 anos, 19 anos, ele publica o livro que vai ser aquele que vai fundamentar, vai conter as ideias de Darwin, que no caso é a origem das espécies, que ele vai propor duas teorias. Primeiro, que os organismos eles são oriundos de um ancestral comum, que já era algo que ia ser inovador, e também tinha a perspectiva que havia uma seleção do meio. Aí é onde entra. Lamarck falava que havia uma indução do meio no ser. Na Darwin tinha vários seres com características diferentes, onde a seleção ia atuar em um desses elementos, em um desses indivíduos, ia favorecer ou não outros. Vale destacar que, simultâneo às pesquisas de Darwin, temos que levar em consideração que teve outro cientista que foi muito importante nessa escalada do conhecimento científico, certo? Que foi Alfred Russel Wallace. A gente vê muitas vezes Darwin e Wallace. Por quê? O Wallace, no caso, ele fez algumas pesquisas também baseadas em algumas viagens que ele fez, mas essa publicação dele foi posterior a Darwin. E normalmente se atribui muito a parte das teorias evolucionistas a Darwin, mas a gente tem que fazer essa pontuação que o Wallace também contribuiu. E como é que essas ideias de Darwin surgiram com base em qual análise? Basicamente na fauna do arquipélago de Galápagos, entendeu? Onde ele se vislumbrou, viu jabutis gigantes e tendilhões, e o que chamou a atenção foi também na questão dos tendilhões, porque, poxa vida, os tendilhões eles estavam presentes também no continente sul-americano, certo? Só que ele não apresentava as mesmas características que os tendilhões de Galápagos. E aí foi onde ele teve o momento em que ele tentou estabelecer por qual motivo. Como é que surgiu essas variações? Ele não soube explicar, mas tinha algo diferente. E tinha algum fator, que no caso seria o próprio meio, que favorece algumas características em prol de outras. E isso varia, dependendo de cada região. Então, ele chegou a essa ideia de seleção natural. É uma seleção porque o ambiente age naturalmente sobre diversos tipos de animais, raças e variedades, e que algumas variedades podem se sobrepor a outras. Tem uma melhor adaptação, elas podem se favorecer mais. E foi algo que ele percebeu, poxa vida, o meio ambiente faz isso, mas o ser humano também já faz isso, que é o quê? A seleção artificial. Já se observava que o ser humano modificava principalmente os cães. Em qual aspecto? Ele fazia diversos cruzamentos, onde alguma característica que fosse benéfica para o seu uso, no caso dos seres humanos, porque os contextos eram utilizados, os cães tinham um contexto que eles eram utilizados para caça ou para algumas outras atividades que poderia, quando favorecia o ser humano, era beneficiado e se reproduzia em escala. Então também tinha essa seleção artificial. Então podemos chegar à conclusão que Darwin tendeu a dizer que era evolução, era um progresso, estava na cara, era isso. Aí é onde entra. Darwin, ele preferia dizer que era uma descendência com modificações, porque naquela época, você, como eu já tinha citado anteriormente, ainda tinha outras perspectivas que estavam mais em voga, certo? E com isso, tinha todo um contexto social que era melhor, era mais aceito a gente dizer que havia uma descendência com modificações. Como eu falei, Darwin ele não conseguiu explicar como surgiam essas variações. Ou seja, ele viu o tendilhão na sul-americano, lá no continente sul-americano, e viu na ilha de Galápagos, e observou os dois. Olha, é a mesma espécie, mas tem algo diferente entre eles.
Então, como teve essa diferença, ele não conseguiu explicar. E aí, tais elementos que poderiam explicar essa variação vai surgir quando se descobre alguns conceitos básicos, que aí é onde entra na teoria sintética da evolução e o neodarwinismo. O que a gente tem que entender é que teoria sintética e neodarwinismo são sinônimos, certo? O que a gente tem que entender é basicamente o darwinismo, com suas ideias centrais. Temos uma descendência comum, temos a seleção natural, somada a alguns conceitos que foram sendo descobertos. No início do século XX se descobre os trabalhos de Mendel, certo? Você tem, na década de 30, ali na primeira metade do século XX, se descobre essa questão do DNA, as mutações, a importância da recombinação genética, né, pelas permutações, e outras características que também foram sendo observadas, aprimoradas, como a migração, a seleção natural e a própria deriva genética. Seria um tipo ali de migração e uma forma de se estabelecer novas populações. Então, para a gente tentar explicar, o que a gente tem que entender? Os principais pontos da teoria sintética da evolução é o quê? As mutações, permutações e migrações. A mutação, ela continua sendo a principal fonte de variabilidade. Tem que lembrar, ela ocorre ao acaso. Pode surgir uma mutação em mim e é isso, ela aconteceu. E além do mais, pode surgir aleatório em mim ou em qualquer outra pessoa, ou ser vivo, e ela pode ser positiva ou não para mim. Entendeu? Positiva ou não para aquele ser. E aí tem essa característica, ela pode favorecer a minha adaptação, quanto pode me favorecer a minha eliminação. Eu ser, no caso, eu ser extinto, digamos assim. Teve também a adesão, teve a descoberta dessa questão das permutações e da reprodução sexuada, no caso, porque se sabe que aumenta a variabilidade genética, temos a gametogênese, no caso, você tem o ser humano, o masculino e o feminino. Os gametas se unem e eles geram variabilidade genética. A gente também tem o conhecimento que cromossomos homólogos podem favorecer a permutação, a troca de material genético entre esses cromossomos homólogos, de partes de cromossomo. E isso favorece também. Então, estimula ainda mais a explicar como é que surgiam aquelas variações. E também os processos de migração, que pode ser tanto de imigração, que é a chegada de um indivíduo a um território, ou emigração, que é a saída de um indivíduo a um território. E, por isso, essa entrada e saída ela pode introduzir novos genes que podem se permutar, se recombinar, e aí gerar novos indivíduos ou gerar novas variações. E aí, da mesma forma, se você tem um indivíduo em uma determinada população, se ele entra ou sai, você pode ter essas alterações que podem favorecer ou não o surgimento de novas variedades. Aí um exemplo só para a gente se atentar à questão da seleção natural, que assim, a seleção natural, ela atua em diferentes tipos de fenótipo. Afonso, eu não lembro o que é fenótipo e genótipo. Fenótipos são as características do ser, certo? E os genótipos seria o gene, no gene mesmo. Então, é o gene que vai favorecer o fenótipo, certo? Então, ela atua nas características, no fenótipo, e ela pode gerar diferentes expressões. A melhor exemplo de você entender essas diferentes expressões é a anemia falciforme. A anemia falciforme, na maioria dos territórios, por exemplo, no Brasil, pode ser uma característica que pode prejudicar a qualidade de vida do ser. Então, ele pode ter um prejuízo nisso. Mas, por exemplo, em territórios da África, como já se sabe, por lá ter um alto índice de malária, você pode ter que a anemia falciforme seja um elemento de proteção e favoreça. Então, você tem essa atuação em características, mas que podem, dependendo do território, podem ser diferentes, entendeu? A deriva genética seria um exemplo um exemplo mais específico de migração, entendeu? A gente tem que lembrar que ele continua sendo um processo aleatório, que muitas vezes não está relacionado à adaptação, ou seja, não está relacionado mesmo. Por quê? Porque a pessoa, no caso, digamos assim, no caso do caranguejo aí, ele migrou para outra região, onde até então ele não existia, e ele pode se desenvolver ou não, pode ser viável ou não. E essa deriva genética, como já se foi citado, é totalmente ao acaso e aleatório. E quanto menor a população, maior vai ser o efeito dela. Porque se você tem, sei lá, um grupo de 5 caranguejinhos e você tem 3 que conseguem migrar, vai ficar só 2. Ou seja, eu diminuo essa variação. Provavelmente ele vai ter uma restrição de genes, digamos assim, no sentido que ele não vai conseguir permutar muito, não vai ter muitas variações, entendeu, entre eles. Seria essa a perspectiva.
Um exemplo dessa deriva genética, como as próprias imagens estão mostrando aí, vamos supor, temos 3 caranguejinhos de diferentes características e, ao acaso, teve uma tempestade, essa palmeira cai, certo? Pela chuva. E, por acaso, estava lá um casalzinho de caranguejos vermelhos. O caranguejo, a palmeira deu a sorte de cair a extremidade em outro território, em outra ilha que não havia essa espécie, e gerou-se um ambiente favorável para ele se reproduzir. E aí foi totalmente aleatório e sem relacionado à adaptação dele, porque ele poderia muito bem se dar mal nessa passagem dessa outra ilha. E lá ele funda uma nova população, ele se reproduz, e aí você tem uma característica de uma população que vai ter uma baixa variabilidade genética, porque o quê? São apenas uma espécie. Foram poucos exemplares que fundaram essa nova região. Então tem essa característica, mas os principais pontos são esses. Para a gente finalizar nossa aula, a gente precisa entender o que foram os aspectos que a gente tocou. A gente tocou sobre as teorias da evolução, correto? Basicamente três teorias. A teoria de Lamarck, que a gente tem que lembrar da lei do uso e desuso, e da transmissão de características adquiridas, com aquele aspecto lá que o ambiente induz, ele não seleciona, ele induz, certo? Aquela característica que foi adquirida, que repassa-se. Lembra lá do Zezinho e do filhinho dele, certo? Do Zé e do Zezinho. E lembrar também, a gente temos a Darwin, com a questão, com aqueles dois aspectos, que temos a seleção natural, que o ambiente seleciona o indivíduo que está mais adaptado, ou seja, a gente tem um espectro de indivíduos com características diferentes que o ambiente seleciona, certo? E temos também a teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo, que é quando você tem as ideias centrais de Darwin, descendência, são seres que têm uma descendência em comum, ele tem a atuação da seleção natural, e temos fatores que a gente passa a conhecer, que é a genética, a própria conceitos de evolução, de mutação, de recombinação, e que se soma-se essa teoria e aprimora essa perspectiva. A nossa principal referência para essa aula foi o Sr. Lopes, certo? E até a próxima aula. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, certo? E não se esqueça de responder as 10 questõezinhas baseadas no Enem a respeito desse tema. Eu agradeço e até a próxima.